Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal da Colorida. Eu sou a Cami e hoje eu vou ensinar essa peça aqui, que é uma bolsinha com design super diferente, é a bolsinha baguete. Ela é uma bolsinha transversal que tem essa alcinha aqui de mão, um bolsinho embutido aqui na frente e ela, mesmo sendo pequena, tem bastante espaço, tá? É uma bolsa que vende fácil, porque ela é diferente, né? Ela é uma bolsa bem bonitinha. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal da Colorida, se inscreva, curta, comente, porque isso faz com que o YouTube entenda que o meu trabalho aqui é um trabalho que tem relevância e ele entrega para mais pessoas, tá? Para mais pessoas terem a oportunidade de aprender a fazer peças legais, como as que eu posto aqui, como eu coloco aqui no YouTube, tá bom? E quando você fizer, poste a sua peça. É importante que você mostre o seu trabalho lá no Instagram, principalmente, tá? Porque lá é um lugar que as pessoas todas veem e você vai conseguir vender mais. Então, faça a sua peça, poste, tá bom? E quando você postar, marque a Colorida, porque eu quero ver o seu trabalho, eu quero ver a sua peça pronta e quero também poder repostar lá nos meus stories, tá bom? Essa aula, ela foi filmada com o celular na vertical, ou seja, em pé. E aqui a imagem do YouTube é uma imagem deitada. Eu tive que fazer um corte no vídeo, tá? Para você poder receber ela aqui no YouTube, tá? Para poder você ver melhor ela aqui no YouTube. Então, ela vai ficar um pouco cortada, só que dá para entender toda a aula com toda tranquilidade. Se você tiver alguma dificuldade, você pode escrever aqui nos comentários que eu vou te ajudar, tá bom? Então, eu espero que você goste da aula, que você aproveite bastante essa aula, tá bom? E é isso, vamos para a aula, vamos lá. Para fazer a bolsa, você vai precisar de 27 por 37 no tecido principal, no nylon acoplado, no TNT 120 no forro. Você pode utilizar o estruturador que você preferir. Eu estou utilizando aqui o nylon acoplado junto com o TNT, mas você pode utilizar o que você preferir. Para as laterais, você vai precisar de 12 por 11, 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no forro, 2 vezes no nylon acoplado e 2 vezes no TNT, que é o estruturador que eu estou utilizando. A gente vai fazer um bolsinho embutido. Para esse bolsinho embutido, a gente vai precisar de 27 por 17 no forro. Vou utilizar aqui 2 quadradinhos de 8 por 8 no tecido principal. E vou utilizar também, porque esse aqui vai ser o tirante da minha alça. Esse aqui vai ser o tirante onde eu vou fixar a minha alça. Então, eu vou utilizar também 2 pedacinhos aqui de 8 centímetros de alça de algodão. É uma alça fina, ela tem 2,5 centímetros, tá? Então, eu vou utilizar ferragem, né? Que eu vou utilizar 2 meia argola para colocar aqui nesse tirante. E também tem 2,5. Mas você pode utilizar o que você tiver. Se você tiver aí de 3, de 2, o que você preferir utilizar. Vou precisar de 2 pedaços de zíper de metro, número 5, que eu vou utilizar aqui. Um de 32 centímetros e outro de 15 centímetros. 2 cursores. Vou precisar de 2 vezes 1,20 m de alça. Estou utilizando aqui alça de 3 centímetros. Para a alça transversal, eu vou utilizar 1,20 m de alça, também dessa mesma alça que eu falei, 2 mosquetões e um regulador. Aqui, essas ferragens, elas são de 3 centímetros, porque a alça também é de 3 centímetros. E eu vou utilizar uma etiqueta, que é lá da Grazi Etiquetas, tá? Uma parceira minha, com o cupom Colorida, você compra lá e tem desconto, tá bom? Então, você pode utilizar, então eu vou utilizar essa etiqueta aqui lá da Grazi. Vai começar fazendo marcações aqui na parte principal de 27 por 37. Primeira marcação que a gente vai fazer é de cima para baixo, 5 centímetros, de um lado e do outro. Então, eu vou marcar aqui desse lado, 5 centímetros de cima para baixo. Do outro lado também. Agora, eu vou encontrar o centro aqui, fazendo um pique de um lado e do outro, do tecido. Agora, a gente vai marcar uma linha nesse centro, do pique ao pique, tá? Vou marcar um aqui do pique ao outro pique. Vou marcar aqui uma linha centralizando aqui esse tecido. Agora, você vai escolher qual é o lado que vai ficar pra frente, tá? Na sua bolsa, pra você fazer um bolsinho embutido. Esse bolsinho embutido, ele é opcional, tá? Você faz se você preferir. E eu vou
fazer um bolsinho embutido aqui no tamanho total de 12 centímetros. Então, eu vou pegar o meu forro. Vou pegar o forro do meu bolsinho, que tem 27 por 17, e eu vou fazer a marcação aqui atrás para colocar, para fazer o meu bolso embutido, meu bolsinho embutido. Então, eu vou marcar de cima para baixo 3 centímetros aqui. Então, eu vou pegar o meu tecido aqui, que é o meu forro, eu vou marcar nessa parte de cima aqui o centro. De cima para baixo, eu vou marcar 3 centímetros. E vou marcar aqui 6 para um lado, 6 para o outro, que é o tamanho do meu zíper embutido. Ele é um zíper embutido pequeno, tá? 12 centímetros somente. E dessa linha que eu fiz para baixo, eu vou marcar 1 centímetro. Agora, eu vou ligar aqui e aqui. Lembrando que esse retângulo aqui ficou bem no centro, tá? É onde eu vou colocar o meu bolso embutido. Esse lado aqui é o lado que eu escolhi para ficar para frente na minha bolsa, tá? Então, eu vou colocar aqui em cima, centralizado e olhando certinho para ficar bem na linha que eu fiz aqui de 5 centímetros. Vai ficar essa primeira linha aqui do meu bolso, né, que eu fiz no forro, tem que ficar bem certinho com a linha que eu fiz de 5 centímetros aqui, tá bom? Então, eu vou ajeitar, deixar bem no centro e olhar se tá certinho aqui com a minha linha, tá? Então, tá certinho aqui com a minha linha, ó, aqui. E agora eu vou costurar. Vou costurar somente esse retângulo com uma largura de ponto pequena. Vou utilizar o 3, tá bom? Então, vou costurar aqui pra fazer o meu bolsinho embutido. Prontinho, costurei. Agora, eu vou cortar esse bolsinho aqui. Eu corto um piquezinho aqui no meio, só pra passar a tesoura. E vou cortar até lá do outro lado. Chegar aqui, meio centímetro antes de chegar no final aqui dessa minha costura, eu vou cortar de lado. E vou fazer como se fosse um Vzinho, de um lado e do outro. Ó, fiz um Vzinho de um lado e um Vzinho aqui do outro lado. Agora, eu vou colocar meu forro pra dentro. Aqui, eu tô utilizando como estruturador pra esse bolso somente o nylon acoplado, tá? Eu coloquei aqui somente o nylon acoplado. Depois é que eu vou colocar o nylon emborrachado. Depois é que eu vou colocar o TNT, tá bom? Agora, eu vou arrumar bem. Vou utilizar aqui pra colocar o meu forro bem pra trás, que o meu forro não pode aparecer. Eu vou utilizar os alfinetes, tá? Eu vou colocar o forro bem pra trás. Aqui. Puxar aqui. Esticar bem aqui. Esse forro não pode aparecer, tá bom? Aqui, aqui. Pronto. Então, arrumei bem. Agora, eu vou pegar o meu zíper de 15 centímetros. Vou cortar um pedacinho do dentinho. Cortar um pedacinho do dentinho. E vou colocar o meu cursor. Prontinho. Vou selar aqui as pontas do meu zíper. E vou colocar o meu zíper aqui no meu bolso, fechando pra minha esquerda, tá bom? Tem que fechar pra minha esquerda. Vou colocar ele aqui em cima, colocar o cursor pra dentro, prender aqui. O ideal é sempre colocar o zíper embutido com um pé calcador de zíper, tá? Pra ele ficar mais bonito.
Agora eu vou costurar o meu zíper. E vou tirando os alfinetes. Vou tirando os alfinetes aos poucos. Puxa o cursor para não te atrapalhar. Puxa bem o forro não pode aparecer, tá? Agora você vai passar uma costura aqui para prender essa pontinha aqui do seu zíper e outra aqui para prender essa outra pontinha do seu zíper. Existem outras formas de fazer acabamento de zíper embutido, tá? Eu tô ensinando essa forma, mas existem outras formas de fazer esse acabamento. Então, eu puxei aqui e vou costurar essa pontinha, essa beiradinha aqui do zíper, tá? Para fazer um acabamento legal no seu zíper. Retrocesso no começo. E retrocesso lá no final. Quando você costura assim, essa beiradinha aqui do seu zíper, ela não fica solta, tá? Já é algum acabamento para o seu zíper, tá? Agora a gente vai costurar essa outra beiradinha aqui embaixo, que é a mesma coisa, só que agora você vai puxar o outro lado e vai costurar essa beiradinha aqui do seu zíper, tá bom? Vamos lá. Retrocesso no começo. Retrocesso no final. Cantinho. Então, costurou aqui a beiradinha, a outra beiradinha. E o seu zíper ficou com um acabamento legal, tá? Pra não ficar, quando a pessoa colocar a mão dentro do bolso, o zíper não ficar voltando. Agora que você passou a costura, você vai dobrar aqui o seu forro e vai passar uma costura aqui, aqui e aqui pra fechar o zíper, pra fechar o seu bolsinho de zíper embutido. Retrocesso no começo. Faz um retrocesso no começo. Costura toda a volta. Agora levanta aqui a outra parte do seu forro, do seu tecido principal. Vê se tá costurando tudo certinho. Agora, o outro lado aqui faz um outro retrocesso para fechar o bolsinho. Pronto, o bolsinho tá fechado. Bolsinho embutido, pronto. Agora eu vou colocar a minha etiqueta bem aqui no centro, tá? Eu vou colocar a etiqueta, cuidado para não colocar, fixar a sua etiqueta no seu forro, tá? Então, eu vou colocar a etiqueta aqui e volto para dar continuidade. Vou colocar a etiqueta bem aqui, perto do meu bolsinho. Prontinho, coloquei aqui a minha etiqueta e vou agora colocar aqui atrás o meu TNT. Lembrando que eu costurei o bolso somente com o nylon acoplado, tá? E depende muito de como é que você vai estruturar, né? Se você não for usar esse estruturador, aí você já usa o seu estruturador e já faz o bolso no estruturador, tá bom? Então, eu vou prender aqui o TNT e vou passar uma costura de segurança em toda a volta aqui nesse meu tecido, tá? A costura de segurança, ela tem que ser feita bem na ponta, tá? Bem na pontinha. Segura o tecido para ele não sair do lugar. Bem na pontinha. Bem na pontinha, segurando o tecido para ele não sair do lugar. Porque esse tecido, ele não tá colado, não é, esse material aqui para estruturar não é igual a manta que cola, tá? Mas vale muito a pena porque tem uma durabilidade altíssima, não é igual a manta que perde a densidade, tá bom? Então vale a pena se esforçar para utilizar esse material. Então eu vou
fazer a costura de segurança em toda a volta. Agora eu vou refilar, vou cortar todas as sobras aqui. Prontinho. Agora eu vou fazer uma marcação da ponta, tá? Da lateral, da ponta pra cá, de 7 centímetros. E do outro lado a mesma coisa, da ponta da lateral pra dentro, 7 centímetros. Vou pegar a minha alça. Vou pegar a minha alça de 1,40 m. Vou pegar aqui 1,20 m de alça, tecelei as pontas, eu vou unir ponta com ponta e vou passar uma costura com retrocesso no começo e no final com um pé de máquina. A gente vai pegar aquela nossa parte principal, que a gente fez a marcação de 7 centímetros da parte lateral para dentro. E vamos encontrar aqui o centro dessa parte de 37, tá? Então, aqui, achar o centro aqui. E achar o centro aqui. Agora, a gente vai fazer marcações na nossa alça. A gente costurou aqui a alça, né? E agora a gente vai colocar ela aqui pra dentro, dobradinha assim, pra gente fazer as marcações, tá bom? Então, ó, coloquei aqui ela dobradinha, vou trazer até aqui e vou marcar esse centro aqui, tá bom? Agora, eu vou unir centro com centro, aqui, que é essa parte costurada com a parte que eu acabei de marcar, e vou encontrar o centro dessa outra parte aqui. E vou marcar aqui o centro. Do outro lado, a mesma coisa. Encontrar o centro aqui, e vou marcar o centro aqui. Ok? Aqui, eu vou marcar aqui, ó, aqui tem a costura, né? Essa costura. Aqui vai ficar no centro da nossa bolsa, essa alça, aqui no centro. E aqui vai ser aonde a gente vai segurar a nossa alça. Nessas duas partes aqui, a gente vai costurar 12 centímetros. Então, a gente fez uma marcação aqui. Então, vai ser 6 centímetros pra cá, 6 centímetros pra cá. A gente vai dobrar aqui, fazer a marcação e costurar, tá? Com um pé de máquina. Aqui, nessas duas partes, que é onde a gente vai segurar a nossa bolsinha. Então, eu vou marcar 6 centímetros pra lá. Eu vou marcar aqui 6 centímetros do meio pra lá, 6 centímetros do meio pra cá. E vou fazer aqui a costura da minha alça. Isso aqui é onde a gente vai segurar, tá? Onde é o pegador da alça de mão. Vou fazer isso dos dois lados. Vou costurar um aqui pra vocês verem, tá? Então, aqui, ó, aqui é o meio. Então, eu marquei 6 pra cá, 6 pra cá, 12 centímetros. Eu vou costurar com uma largura de ponto 3. Retrocesso no começo, faz uma diagonal, um pé de máquina e costura. Retrocesso no final também. Antes de chegar lá no final, você faz uma diagonal também. Pronto. Costurei de um lado, vou costurar do outro. Costurei aqui a alça. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Marcar, vou fazer e volto pra mostrar. Prontinho. Então, costurei aqui a alça dos dois lados. Ela fica uma alça grandona assim, né? E ela tá presa aqui. Agora, a gente vai fazer uma marcação unindo pique com pique aqui na lateral, né? A gente fez um pique aqui e fez um pique aqui. Pra facilitar, pra gente costurar certinho, tá? Eu vou unir aqui pique com pique e vou fazer uma marcação com o meu giz. Então,
Prontinho. Pronto. Agora, eu vou começar a costurar. Vou costurar de um lado, vou começar por esse lado onde eu fiz a costura aqui da minha alça. Eu vou abrir aqui essa costura para um lado e para o outro. E vou colocar bem no centro a costura, ó, bem no centro, encostada nessa marcação de 7 centímetros que eu fiz, tá? E vou começar a costurar aqui essa alça, bem encostada aqui nessa marcação de 7 centímetros e bem na lateral, tá bom? Bem na pontinha. Costurar com a largura de ponto 3. E a gente fez uma marcação aqui de 5 centímetros. Eu vou costurar somente até essa marcação, tá bom? Quando chegar aqui na marcação de 5 centímetros, eu vou virar e vou fazer um retrocesso. Vou, volto, vou, volto. Agora, você vai descer um pouquinho e vai costurar novamente, retrocesso, retrocesso, pra deixar essa costura bem firme, tá? Então, eu deixei aqui um espaço de mais ou menos um meio centímetro e fiz uma outra costura. Agora, eu vou descer, costurar até lá do outro lado. Encostadinha aqui na linha da marcação que eu fiz de 7 centímetros na lateral. Até chegar na marcação de 5 centímetros, que eu tinha feito anteriormente. Que dá bem no começo do meu zíper embutido. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Retrocesso, retrocesso. Vou descer. E vou fazer uma costura com retrocesso de novo. Pra ficar mais firme essa minha costura. E vou descer até onde eu comecei a costurar. Retrocesso, retrocesso. Pronto. Um lado da minha alça tá colocado. Minha alça de mão. Tá? Então, fica assim, ó. Dessa forma, a costura. E presta bem atenção pra não entortar aqui a alça, tá? Pra ela ficar certinha. Agora, aqui tem a marcação do centro, né? A gente vai colocar aqui no centro e vai costurar da mesma forma que a gente costurou o outro lado. A mesma coisa, tá bom? Vamos lá. Costura, começa a costurar pra ficar o acabamento aqui escondido, mais embaixo, tá? Então, começa pelo fundo da sua bolsinha. Encostada aqui na marcação de 7 centímetros que você fez. E vai fazer a mesma coisa. Costura até essa marcação de 5 centímetros. Retrocesso. Retrocesso. Cuidado pra não costurar o tecido, é pra costurar só a alça. Retrocesso. Agora, costura o outro lado, até lá embaixo. Cheguei aqui do outro lado, retrocesso. Pronto. A alcinha da minha bolsa tá colocada e é uma alça que dá toda a volta, né, na minha bolsinha. Prontinho. Agora, a gente vai colocar o zíper, tá? Então, traz a alça aqui pra dentro. Eu vou até prender a minha alça aqui, pra ela não me atrapalhar. E vou aplicar aqui meu zíper. Vou pegar aqui o meu zíper, o meu forro, vou colocar a frente do zíper com a frente da parte principal da minha bolsa. Vou colocar o meu forro aqui por cima, frente do forro com a frente do meu tecido principal e vou costurar, retrocesso no começo e retrocesso no final. Assim. Agora, você vai virar aqui pra frente e vai fazer uma costura de acabamento
Retrocesso no começo e no final também. Retrocesso. Agora a gente vai unir o zíper, o outro lado do zíper, com a parte da frente aqui, do outro lado aqui da minha bolsa. E vamos fazer a mesma coisa. Frente do zíper, com a frente da parte principal, tomando cuidado para que fique certinho. E coloca o forro aqui por cima, tá? Então, o forro vai ficar por cima do forro. Por cima da parte de trás do meu tecido. Por cima da parte de trás do meu zíper. Retrocesso no começo. Agora a gente vai abrir aqui, para poder fazer a costura de acabamento. Aqui. Agora a gente vai fazer aqui a costura de acabamento desse outro lado. A gente fez de um lado, agora a gente vai fazer do outro. Retrocesso no começo, retrocesso no final. Aqui eu já vou aproveitar e fazer uma costura unindo o forro aqui na lateral, o forro com a parte principal. Costurar de um lado e agora eu vou costurar do outro. Aqui. Pronto. Agora eu vou tirar aqui o meu medidor. Vou unir aqui e vou passar o meu cursor, tá? Eu vou passar aqui só um cursor, fechando para a esquerda. Aí eu vou passar ele aqui primeiro, depois eu vou passar ele de novo. Vou cortar um pedacinho aqui. Quando a gente costurou bem certinho, então o zíper tá bem certinho, né? Então, eu vou cortar um pedacinho do dentinho aqui para passar o meu cursor. Pronto. Agora eu vou passar de novo, fechando para a esquerda, tá? Prontinho. Aqui eu já vou... A parte principal aqui da minha bolsinha de mão tá pronta. Minha bolsinha redondinha de mão tá pronta. Agora eu vou fazer os meus tirantes, tá? Vou pegar aquela parte de 8x8, vou colocar o meu tecido aqui em cima, dobrar uma pontinha e cerca de 1 centímetro, mais ou menos. E dobrar a pontinha novamente, passar uma costura. Assim. Uma costura de um lado e do outro. Bem na pontinha. Fazer do outro lado, seguido aqui. Retrocesso. Retrocesso. Pronto. Agora eu vou pegar a minha meia argola, eu tô utilizando aqui de 2,5. Vou passar uma costura pra ela não ficar virando, tá? Retrocesso no começo, retrocesso no final. Vou pegar a outra aqui e fazer a mesma coisa. Coloca aqui dentro, costura pra não ficar virando.
cantinho. Então, a gente vai pegar a parte principal aqui da nossa bolsa. Aqui onde é o zíper, a gente vai colocar aqui o nosso tirante e vamos costurar em cima do zíper, bem centralizado aqui no zíper, tá? Cuidado pra não costurar a parte de baixo, porque você tem que puxar assim. Processo. Deixei um pouquinho da alça pra fora, tá? Agora eu vou cortar aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Cortei um pedaço do zíper. Bem no meio, tá? Bem em cima do zíper, que a gente vai colocar esse tirante. Retrocesso no começo. Pronto. Agora eu vou cortar aqui. Refilar tudo, toda essa sobra aqui, que é do forro. Prontinho. Do outro lado também. Mesma coisa. Pronto. Agora a gente vai desvirar aqui a bolsinha. Agora a gente vai desvirar a bolsinha, eu vou abrir ela aqui e vou virar. Pra cá pra dentro. Vou fechar. Deixar ela fechadinha. Pronto. Você vai pegar o tecido principal da sua lateral. O 12 vai ficar na vertical e o 11 vai ficar na horizontal, tá? Então, você vai marcar na parte de cima com a tampa da lata de leite ninho. Você vai fazer a marcação em cima. E com a sua bobina, você vai fazer as marcações embaixo. Você vai fazer isso dos dois lados, tá? Lembrando que o que vai ficar em pé é o 12. Vai pegar, colocar em cima do nylon, acoplado ou dublado, o TNT embaixo, em cima aqui da espuma, tá? O TNT embaixo, e eu vou pegar o forro e colocar o forro, a parte de trás do forro, de frente pro meu TNT. Então, eu já vou fazer um sanduíche aqui completo, para fazer a costura de segurança nessa lateral. Você pode costurar primeiro, fazer a costura de segurança primeiro no nylon acoplado junto com o TNT e depois colocar o forro, tá? Mas como é pequenininho, não é difícil de fazer essa costura, tá? Então, eu vou juntar aqui, arrumar aqui o forro. E passar uma costura aqui nas curvas que eu fiz. Uma costura de segurança bem na pontinha. Dos dois lados, tá? Das suas laterais. Bem na pontinha. Prontinho. Costurei aqui o meu forro junto. Ó. E agora eu vou cortar as sobras. Refilar aqui. O forro tá aqui. E agora, depois que você fizer nos dois lados, você vai passar o viés, tá? Eu vou utilizar aqui o viés para poder fazer o acabamento da minha bolsa. Então, eu vou utilizar aqui do mesmo tecido do forro, tá bom? E eu vou passar o viés aqui nessa minha lateral, tá bom? Vou cortar aqui uma pontinha, cortei aqui na diagonal. E vou passar o viés. Eu prefiro passar o viés antes, porque pra mim o acabamento fica mais bonito quando a gente passa o viés antes. Cuidado aqui com as curvas.
cantinho. Agora, eu vou encontrar o centro aqui dessas minhas laterais. Aqui. E aqui. Vou pegar aqui a minha parte principal. E vou aplicar aqui na lateral, essa minha lateral, né? Eu marquei aqui o centro aqui com pique, e eu vou seguir os centros que eu já tinha feito aqui, os piques que eu já tinha feito na minha bolsa, tá? Na minha parte principal da minha bolsa. Então, eu vou prender aqui, pique com o meu zíper, bem aqui no meio do zíper. Vou prender. Agora aqui do outro lado. Agora aqui embaixo. Centro com centro. Vou prender. E vou distribuir aqui, ver se dá certinho. Que pra mim tá dando certinho, tá? Agora eu vou costurar. Vou costurar a partir daqui de baixo. E eu vou costurar pela lateral, porque eu vejo a linha, né? A costura que eu fiz pra prender o meu viés. Então, eu vou costurar aqui pela parte da lateral. E vou costurar bem em cima ou um pouquinho na lateral da minha costura, onde eu coloquei o meu viés. Lembrando que tem que chegar aqui em cima e dar bem no centro, certinho, tá bom? Tem que ser centro com centro, certinho. Prontinho. Então, a gente vai desvirar, ver se tá certinha essa lateral, se ficou bonitinha. Não pode ficar aparecendo linha, tá? Linha de costura. Ó, ficou bem certinho a lateral da minha bolsinha. Agora eu vou fechar o viés e vou fazer do outro lado a mesma coisa, tá? Então, eu vou fechar esse viés aqui, fazer esse acabamento, vou fazer do outro lado e volto pra mostrar. Pronto, terminei. Eu coloquei as duas laterais e fechei o viés. Agora a gente vai desvirar, ver se tá tudo certinho. É uma bolsinha redondinha, um formato diferente. Aqui a bolsinha, ó. Uma alcinha de mão. E agora, ó, ficou toda certinha aqui nas laterais. Agora a gente vai fazer a alça transversal também. Vamos dar uma queimadinha aqui nas pontas. Vou pegar o regulador e os dois mosquetões. Colocar no lado aqui da minha alça, no meu regulador. Dobrar uma pontinha aqui, cerca de 1 centímetro. E eu vou passar duas costuras. Uma segurando aqui em cima e a outra segurando a pontinha que eu dobrei, tá? Largura de ponto menor, 3. Retrocesso. Vai e volta. 1, 2. Eu vou fazer seguida aqui o outro. 1, 2. Pontinho. Agora, eu coloco o meu mosquetão certinho aqui com a parte de trás, ó, pra baixo. Agora eu vou passar no regulador a outra ponta da alça. Passar aqui novamente. E agora eu vou colocar o outro mosquetão aqui na outra ponta.
fazer a mesma coisa, dobrar cerca de 1 centímetro, dobrar novamente e costurar daquela mesma forma. Uma costura para segurar aqui aonde a gente começou, para segurar a ponta, e a outra para segurar aqui essa parte dobrada, tá? Então, retrocesso, vai e volta. Costura e volta. E mais um. Prontinho, a bolsa tá pronta. E agora é só colocar aqui na lateral e utilizar a bolsinha. É uma bolsinha super charmosa, pequenininha. Espero que vocês tenham gostado.